Em um novo relacionamento, devo contar tudo o que aconteceu no relacionamento passado? Ok, essa não é uma pergunta, né, explícita sobre aconselhamento, mas envolve alguns aspectos aqui de aconselhamento, envolve aconselhamento direto, e para quem aconselha, né, jovens e namorados, isso aqui pode ser útil também. Como é que se aconselha um casal que está passando por uma situação assim, né? De repente, os dois começaram a namorar e estão nessa dúvida. Eu falo do meu passado, não falo? Qual é o lugar do meu passado nesse relacionamento? Como é que a gente lida com isso? Então veja aí, que são pelo menos dois aspectos diferentes para a gente considerar. O primeiro aspecto é esse, de falar, né, diretamente sobre o passado. Mas o segundo aspecto, que é o primeiro para a gente tratar, é o que está funcionando no seu coração que coloca o seu passado como um problema. Entende o que eu estou dizendo? Por que você temeria, ficaria ansiosa ou ansioso, ou preocupado ou preocupada, de falar acerca do seu passado num namoro que começou? Então, essa primeira questão nos ajuda a pensar sobre como o nosso coração reage, responde às questões do nosso passado. Por vezes, nós olhamos para o nosso passado e carregamos culpa, seja por aquilo que fizemos ou por aquilo que outras pessoas fizeram conosco. O nosso passado, então, se torna uma espécie de peso na nossa existência. E, por vezes, esse peso sobre a nossa existência se dá ou porque nós ainda não entendemos adequadamente ou ainda não abraçamos adequadamente a graça e o evangelho do nosso Senhor, ou porque a nossa identidade ainda não está adequadamente solidificada em Cristo Jesus. Essas duas coisas estão conectadas, né? Mas se nós não ainda abraçamos o evangelho, nós ainda não nascemos de novo. E aí, de fato, né, nós carregamos a culpa real por aquilo que fizemos. Mas pode ser que nós já tenhamos crido em Cristo, já tenhamos nascido de novo, só ainda não estejamos experimentando, né, a realidade daquilo que Cristo fez na nossa caminhada. E aí o que a gente precisa? Solidificar a nossa identidade em Cristo. Quem eu sou em Cristo, justificado, perdoado, amado, acolhido, nova criatura. Quem eu sou em Cristo define o modo como eu vou olhar para o meu passado. Isso significa que eu não preciso me envergonhar das coisas que eu já fiz. Não nesse sentido, né? Claro, eu devo me envergonhar das coisas erradas, mas no sentido de que eu não vivo mais dominado por aquilo que eu já fiz. Lembra de João capítulo 4? Nós temos aquela mulher samaritana que já tinha passado por 5 casamentos, já estava com outro cara e ela se envergonhava daquele passado, tanto que ela se escondia da vida da cidade, das pessoas. Mas quando ela conheceu a Cristo, a identidade dela foi renovada de uma forma tal que agora ela vai para o meio da cidade e diz: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. E o que ela tinha feito? Ela tinha sido promíscua. Ela tinha idolatrado o amor. Ela achava que não podia ficar sozinha. Assim, era uma serial dater, né? Era uma namoradeira em série, ou uma esposa em série. Já tinha passado por 5, já tinha até... Tava com um cara agora que nem era marido dela. Em vez de o passado consumi-la, ela podia olhar para ele de uma forma diferente, porque em Cristo ela experimentou liberdade real. Então esse é um aspecto para você considerar, que vai fazer total diferença no modo como você olha para o seu passado e como você fala sobre o seu passado com outras pessoas. Um segundo aspecto que tem a ver com o coração e com as motivações é
como é que você olha para o relacionamento, como é que você lida com esse relacionamento, né? E como é que as informações são utilizadas nesse relacionamento a partir de uma motivação ajustada. Possivelmente, e é claro, isso tudo teria que ser desenvolvido na conversa com a moça, né? Possivelmente, a vergonha em falar sobre o passado envolve um aspecto de culpa, que a gente já mencionou, mas também um aspecto de manipulação. Como assim? Se eu falar as coisas que eu já fiz, então ele não vai querer mais ficar comigo. Então, para que ele fique comigo, é melhor eu esconder o meu passado, melhor não falar sobre ele. E assim a gente continua numa boa. Entende aí o movimento? Quer dizer, as informações são oferecidas ou escondidas em uma base, em uma motivação de manipulação. E se o relacionamento começa com essa base, o desenvolvimento natural é que outros aspectos do relacionamento sejam encaminhados nessa mesma direção. Então, o relacionamento deixa de ser um relacionamento honesto e passa a ser um relacionamento de manipulação. Então, o conselheiro precisa estar atento a essas coisas para assim poder ajudar, né, esse casal. Então, primeira coisa, olhar para o coração, solidificar a identidade. Se a pessoa realmente não crê em Jesus, ela precisa crer em Cristo, senão ela vai carregar culpa, porque ela tem culpa mesmo. Só em Cristo a nossa culpa é eliminada, né, resolvida. E aí, depois que essa coisa é tratada, você vai para um segundo aspecto, que é, então agora vamos lidar com a questão de falar ou não sobre o passado. Então, como é que a gente lida com isso? Bom, você não precisa falar sobre todas as coisas que você já fez. Não há exatamente, né, nenhum tipo de regra nesse sentido. No entanto, você precisa lembrar que um relacionamento, e caminhando para o casamento, é o compartilhamento de vida. Então você trabalha dentro desses dois aspectos. Não é preciso falar sobre tudo, mas ao mesmo tempo você está compartilhando vida. Isso significa que se em algum momento essas questões surgirem, você poderá falar sobre elas sem crise, né? Sem dificuldade, sem tentar esconder. Vocês podem conversar, vocês podem definir limites, vocês podem estabelecer até onde conversarão sobre certas questões. Existe um aspecto de prudência que envolve entender o amadurecimento de uma relação até que certas questões possam ser conversadas. E tudo isso faz parte da caminhada de um relacionamento. Então, nessa dimensão mais prática, você não precisa falar sobre tudo, mas você pode falar sobre tudo. A disposição é entender que um relacionamento, especialmente quando se caminha pro casamento, é a união de vidas. Então, esse compartilhamento faz parte do processo. Você não deve simplesmente sair derramando tudo, mas também você não deve viver nessa base de eu vou esconder as coisas. Isso vai te dar liberdade para entender as horas certas de falar, o modo de falar, se falar ou se não falar. Todas essas coisas poderão ser desenvolvidas com mais tranquilidade no seu coração, quando o seu coração está alinhado.